Ô, Ricardo, a Justiça Eleitoral, TSE, leia-se, deixou a coisa correr solta no primeiro turno. Nessa última semana agora, e também boa parte do segundo turno, né? Nessa última semana, no entanto, a postura mudou. E a gente já falou aqui, por exemplo, da questão da Rádio Jovem Pan, que até mobilizou muito da nossa audiência. Também sobre aquela questão do pastor André Valadão, que não chegou a receber necessariamente uma ordem do TSE para se retratar, mas foi intimado e já publicou um vídeo, apesar de irônico e tal. O que dá para concluir dessa mudança de postura da Justiça Eleitoral, hein? Pois é, a Justiça Eleitoral acho que percebeu na reta final que durante a campanha inteira ela foi cúmplice, né, de uma campanha absolutamente selvagem, né, por parte dos candidatos, né? Ficou muito nítido isso, as peças muito pesadas na propaganda eleitoral da televisão, nas redes sociais, e isso tudo foi alimentando uma disputa realmente fora do tom e muito diferente de eleições anteriores. Coisas que nas eleições anteriores eram rapidamente coibidas com direito de resposta e tal, não estavam sendo coibidas nessa eleição até então. E aí, como num passe de mágica, na última semana, depois de reuniões, inclusive com as redes sociais, a Justiça Eleitoral resolveu mudar de postura. E aí também causa uma surpresa, né? E causa um estranhamento, porque, olha, se podia tudo até agora, por que de repente, de uma hora para outra, passa a não poder mais, né? E isso, claro, gera controvérsia. Por exemplo, na questão dos direitos de resposta nas propagandas eleitorais, né? Nessas decisões de ontem, no fim das contas, o presidente Jair Bolsonaro perdeu 170 inserções de televisão, que é bastante coisa, dentro do universo de 400 que ele teria até o segundo turno, o final do segundo turno. Nós estamos falando dessas inserções de 30 segundos, né? Ele teve 2 decisões contra ele, tomadas pelo TSE, o ex-presidente Lula também teve uma contra ele, e aí quando você soma tudo, você descobre que o presidente Jair Bolsonaro ficou com 170 inserções a menos, tudo por questões que no primeiro turno estavam sendo utilizadas, estavam sendo colocadas, inclusive porque o cálculo você dá o direito de resposta pela quantidade de inserções que foram feitas com aquele tema que foi considerado fora da regra, né? E aí, se você demora demais a tomar essa decisão, que foi o caso, você depois pune o candidato com muito mais força, né? Veja, esperaram 164 inserções de Bolsonaro em um processo específico, para depois de 164 inserções falar, isso não podia, então agora o Lula vai ter 164 inserções para poder se defender. Por um lado, prejudicou o candidato que ficou por 164 inserções sendo atacado fora da regra, e por outro, prejudicou o outro que agora na reta final perde quase metade das suas inserções, né? Então, obviamente, isso gera controvérsias. E dentro dessa discussão das controvérsias todas está essa discussão, vocês já falaram um pouco sobre a discussão da Jovem Pan, né? Eu confesso que assim, eu acho que a discussão está um pouco poluída por vieses aí que são colocados, inclusive pela própria emissora que faz, né, que divulga a maneira com que ela recebeu essa decisão, mas o fato é que ela é sim controversa, há discussões sobre sua constitucionalidade, porque uma coisa é você dar direito de resposta quando você é ofendido, né? Isso está previsto, né? Isso não fere a liberdade de informação. Se você dá uma informação e essa informação é considerada falsa e você é sabidamente reiterada, mesmo você sabendo que ela é falsa, e aconteceu, infelizmente, muitas vezes, no caso dessa cobertura especificamente, você dá o direito de resposta. Agora, quando você diz, olha, daqui para frente você não pode fazer isso, você não pode falar aquilo, se você falar, você vai ser multado e tal, você gera, sim, essa discussão sobre censura prévia, que é inconstitucional. De fato, você pune o que é feito de errado, mas você não pode, antes de qualquer coisa, tentar medir esse debate. É, de fato, uma discussão, como eu disse, de uma decisão controversa, que muita gente aponta como inconstitucional, mas precisa ser melhor explicada, melhor entendida primeiro, né, para que a gente possa fazer um juízo mais amplo dessa discussão. Mas ela está dentro dessa atuação desesperada, vamos dizer assim, da Justiça Eleitoral de última hora, para tentar repor aí o tempo perdido durante a campanha, né? Ô Ricardo, ainda sobre o TSE, hoje tem uma votação sobre o poder de polícia, né? Exatamente. Dentro também nessa discussão sobre uma atuação mais dura, mais rígida, mais firme da Justiça Eleitoral, eles vão votar hoje uma decisão que pode fazer com que a Justiça Eleitoral tenha o poder de determinar a retirada de posts, de publicações e tal, sem um pedido de ninguém e sem um pedido do Ministério Público Eleitoral, porque eles acham que isso agilizaria o processo, ou seja, eles poderiam agir de ofício, né? Viu lá uma propaganda eleitoral na televisão que fere a regra e eles determinam, ou viu lá uma publicação nas redes sociais fora da regra e eles determinam, sem que o Ministério Público Eleitoral faça esse meio de campo, sem que
o Ministério Público Eleitoral faça a denúncia ou as próprias coligações façam a denúncia. Isso porque é muito nítido e muito óbvio que, principalmente nas redes sociais, as decisões são muito demoradas. Quando elas são tomadas, o negócio já espalhou completamente. E os dois lados reclamam disso. Né? Então, você tem, de fato, uma situação em que mentir tem valido a pena. Tá? E aí eu sei que as pessoas, de acordo com o seu candidato, acham que o candidato A ou B está mentindo mais e que a Justiça Eleitoral está sendo parcial por um lado ou por outro. Né? Essa torcida aí eu não entro, mas, de fato, as mentiras, sejam elas de um lado ou de outro, estão fazendo diferença na eleição e a Justiça Eleitoral não está conseguindo coibir até agora. Se essa é a melhor maneira, nós vamos saber em breve, se dá poder de polícia, se isso não amplia demais os poderes da Justiça Eleitoral, porque o Ministério Público não está conseguindo fazer sua parte, é outra discussão. Mas, de fato, hoje está valendo tudo. Quem está mentindo está influenciando o voto. Isso acontece dos dois lados, a ponto de surgir até uma mentira, uma distorção acerca das próprias decisões do TSE. Vocês falaram aí sobre o caso do pastor André Valadão. Ele dá a entender, no post dele, ele disse que foi obrigado pelo TSE a se manifestar. E o que houve simplesmente foi um pedido da coligação, foi levado ao TSE, ele, com aquela intimação de que ele precisava se manifestar no caso, resolveu se retratar e fingiu no seu vídeo que estava sendo obrigado pelo TSE a fazer isso, o que não houve decisão a esse respeito.